Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o episódio 4 do nosso Linfcast. Estamos aqui na mesa com o Phil. Opa, tudo bem, pessoal? Você vai me perguntar? Foi fraco, droga. Eu aqui no fio, pô, na lista de... Eu pensei que ele ia falar. Cara, você tem que estruturar melhor a abertura do teu Isso é produto, verdade, cara. isso é verdade. Quem quer fazer isso? Quer fazer essa virada de mesa? No entrevistado apresentando? Quer fazer isso? Tá bom. Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Felipe Soares. Estamos aqui no 4º episódio do Linfcast. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre carreira, mercado financeiro e também sobre ações de mercado acionário, quais são as empresas que estão bombando no momento e as que não dá para comprar de jeito nenhum. Perfeito. Porra, que isso? Você está ouvindo agora Linfcast, o podcast da Liga de Mercado Financeiro da UFRJ. Surreal. Eu olhei para aquele negócio assim e falei, cara, esse negócio do eBay vai durar anos. Aí eu entrei Vai pequeno. arrastar. Pô, se eu tivesse sentado grande ia ser bonito demais. O negócio foi de 44 para... Quanto é que tá agora? R$2? É isso. Eles estão abrindo de novo por R$1? Então, vão emitir agora 1 bi de capital. Por- Depois de anos agora, na penúltima carta da esquadra, a última eu não li ainda, na penúltima eles falaram, então galera, tá valendo 5 bi e tá caro. Tá caro, tá valendo uma vez o book. Uma vez o book, pra valer uma vez o book no Brasil tem que render o quê? Selic. No mínimo. Pra render Selic, não tem como render Selic, você olha todos os competidores do IRB lá fora, e é um negócio que é razoavelmente fácil de internacionalizar, né? Todos os competidores do IRB lá fora rendendo 2%, 5% de ROI. Aí o IRB tá aqui e ainda por cima tem 1 bi de crédito tributário, porque deu prejuízo por anos. Então você olha o patrimônio líquido de 5 bi, 1 bi é crédito tributário que você só consegue compensar quando você tiver lucro. Quando é que o IRB vai ter lucro? Um dia. Pra compensar 1 bi, quer dizer, você vai compensar. Tem regra de limite, né? Mas supondo que ele conseguisse compensar tudo na cabeça, precisava ter 3 bi de lucro pra compensar 1 bi de crédito tributário. Não dá. Pra ter 3 bi de lucro com patrimônio de 5 bi, um ROI de 60? 65? Tipo isso. Não, 65 é o ROI maquiado, né? Não vai ser o ROI de verdade. Nada em comum pra empresa. Nada em comum. Não, aí a diretoria de hoje... Não, a diretoria de hoje eu te garanto que eles estão fazendo uma coisa de errado. Imagina. De novo. Não tem como. Outro que fez um negócio errado também foi a CVC, né? Esse aí, a CVC é um case nosso de compra. CVC tá com uma cara bem boa, pessoal. É tudo de gringo, né? Que aí o fundador saiu, aí o fundo de private equity, se não me engano, era Advent, também saiu, aí ficou pulverizado, aí teve fraude também. Além da fraude, veio a pandemia. Fraude foi tipo no início de 2020. Então o negócio foi na lama. Veio a pandemia. Foi na lama de novo na pandemia. Assim, logo o setor mais afetado, né? Aí, assim como o CVC quebrou, o mercado inteiro quebrou também, né? Então hoje a gente acha um case bem interessante porque se eles já eram os maiores, agora então, os maiores do nível, tipo, tem 1.200 agências, 600 próprias, 600 franqueadas, o segundo colocado do mercado tem nem 100, assim. Então O teto baixou. É muito dísparo, assim, o nível de tamanho que eles têm hoje. Só sobrou eles. Só sobrou eles? Não, mas sempre só teve eles. Esse aqui é o Tem muito lugar pra crescer, tem um mercado pra ganhar aqui, é pulverizado. Aí tá lá a competição do online e tal, tá, mas olha o preço desse negócio agora, cara. Pô, vamos, isso tá muito bom, vamos começar a gravar isso aqui. Não tava gravando, não? Não tava gravando. Tá gravando? Que isso? Beleza. Então pode cortar pro final, fala o case e você corta pro final depois. Pô, vamos lá, vamos dar um backtrackzinho, esse papo de ações tá muito bom. Vamos. Mas, cara, quesito carreira, assim, tu começa, tu faz IBMEC, né? Fala um pouco da tua carreira, tipo, de mercado mesmo, no geral. Como você chegou? Assim, não tem ninguém que trabalha no mercado financeiro na minha família, mas minha mãe deu a louca nela que ela começou a falar pra mim, você tem que fazer economia, tem que ir pro mercado financeiro. Aí eu falei, tá bom. Nunca tive muito... Aí eu fui naqueles eventos de faculdade, PUC por um dia e tal, eu gostei bastante. Eu e fiz resolvi... também. Todo mundo fez, né? Dar um passeio no Rio, que eu não sou daqui, né? Eu não sou de Miguel Pereira, uma cidadezinha pequenininha lá na Serra. Desci lá e vim pro Rio passear e veio PUC por um dia. E aí eu resolvi fazer, foi uma excelente escolha pra mim, gostei bastante. E fui procurar emprego no mercado financeiro, né?
também já tinha decidido, porque eu tinha decidido que eu ia trabalhar como analista de ações em fundo. Aí eu fui bater todas as portas dos fundos de investimento, aí consegui uma vaga de estágio lá na Ático. Ático do Junqueira, foi bem legal. Mas assim, eu era uma pessoa muito imatura, né? Demorei muito pra amadurecer, então eu arranjava confusão com todo mundo. Aí depois formei, fui pra Apollo também, arranjei confusão com todo mundo, aí teve back-office, né? Aí na Apollo. Back-office é uma excelente forma de entrada, assim, que todo mundo consegue entrar pro back-office, né? Eles sempre dão uma chance e é um jeito muito bom de você resolver problema e entender como é que funciona a empresa por dentro, né? Porque a gente entra no... Quem entra direto no front, assim, vê outras empresas. Mas acaba que, às vezes, você entrou no front, tá a vida inteira vendo outras empresas, você não sabe nem como é que a sua empresa funciona, o seu business. E você tá lá pra virar sócio, tocar um negócio que você tem que saber como é que funciona. Você vai ser sócio daquilo, né? Você vai ser dono de um negócio que funciona de uma forma que é diferente do que o seu trabalho demanda, assim. Então, eu gosto muito dessa prática, né? Que não é muito difundida lá fora. Aqui no Brasil é muito difundida, né? De Aqui entrar é meio pelo que back-office. Via de regra, casas maiores, assim, pra entrar assim, pelo front é dificílimo, assim. É exceção, cara, que começa no front, é difícil. É exceção. Eu acho que faz muito sentido, assim. E aí eu entrei pelo back-office, aprendi a programar, aí CFA eu fiz fiz a primeira prova em 2010, a segunda prova em 2011, tinha acabado de sair da faculdade, e aí fui fazer o IMPA. Aí depois eu fui pra Apollo e parei o IMPA. Depois só vinha voltar ao IMPA em 2018. Tem um tempo aí. Chegou num momento ali, eu falei, todas as coisas em aberto que eu deixei, vamos fazer de novo? Aí em 2015 eu já estava na ativa, né? Eu entrei pelo back-office também. Aí que eu comecei né? Já tinha casado e tal, comecei a ser um profissional, assim, mais confiável, mais estável e tal, que não arranjava confusão com todo mundo, isso é muito importante. Aí eu consegui fazer um trabalho bom lá na ativa, né? Foi back-office, controladoria, e na controladoria eu consegui um espaço bem legal, porque a gente reorganizou toda a controladoria, colocou tudo em SQL, aí essas coisas que eu faço bem, né? Quando você tem que aprender sozinho o negócio, você se vira lá e dá seu jeito. Aí eu aprendi a programar SQL no Google, DBA no Google, e fiz o sistema de controladoria da ativa baseado no Google. Demorou um ano e meio. Aí terminei isso aí, passei para uma outra equipe tocar e fui para o Research, né? E aí em 2015 eu tirei o nível 3 CFA e aí comecei a tocar o Research da Ativa, né? Que a Ativa sempre foi muito boa de Research, até um determinado momento ali que teve uma demandada muito grande e aí a equipe estava muito júnior, né? Então eu fui lá tocar uma equipe de 4, 5 funcionários com análise técnica e fundamento. Foi uma experiência muito boa, né? Tocar gente é muito bom, diferente, assim. Você aprende muita coisa. E aí da Ativa eu fui para uma coisa que... Eu trabalhei por um ano com meu padrinho, numa empresa de construção civil. Meu padrinho, ele fez muito dinheiro de construção civil. Que viagem! Ele tava almoçando, ele falou, não, quero voltar a construir e tal. E eu preciso de gente. Ele é muito loucão, assim, mas eu adoro ele. E aí eu falei, pô, tem que estar perto desse cara, um cara que tem um patrimônio na casa de 500 milhões de reais, que fez tudo sozinho, assim, então... Incrível. Pra ter uma proximidade, assim, eu fiquei muito satisfeito e fui pra lá. Aí eu falei, pode não dar certo, né? Provavelmente não vai dar certo esse negócio aqui. Mas aí eu falei, tem que ter uma entrada no mercado financeiro depois. Já voltei pro IMPA. Então eu tava fazendo IMPA e fazendo de tudo um pouco ali nos projetos. Aí evidentemente não deu certo. Mas ele tá construindo, né? Mas eu que não consegui me encaixar ali dentro daquele contexto, Sim. que não tem nada a ver com o que eu costumo fazer, né? E fui pra Tagus. Voltei pra análise de ações. Então fui fazer análise de ações em buy-side, fiquei 2 anos lá. E aí veio a pandemia, e aí eu comecei a postar no Insta, fazer mídia e tal, pra vender curso, tava vendo que tá dando muito certo, assim. E aí começou a não ter nada muito a ver com o que eu tava fazendo na Tagus. E aí eu comecei a conversar com o pessoal que eu conheci no Jiu-Jitsu, que é o Sérgio Franco lá da Orama, né? Então
Eu comecei a conversar com eles, falar, não, tô precisando disso aqui mesmo, e a Hora é uma empresa que tem uma comunicação, né, muito bem trabalhada, um Globo sendo sócio ali, já fez um monte de propaganda pra TV, já ganhou prêmio. O Dedé, que é o nosso diretor de marketing, tem uma carreira aí muito relevante, né? Então, marketing muito forte, para ele fazia muito sentido e para mim também. Então, eu fui para lá. Então, eu tô lá, assim, tô bastante satisfeito. É muita comunicação, né? Um trabalho bastante de comunicação muito diferente do que eu estava fazendo no buy-side. Você olhava mesmo com bastante minúcia ali, o que está acontecendo. Nosso trabalho aqui é não investir, né? Ajudar o investidor a investir melhor e o varejo é muito carente disso, né? Você tem muita oferta de conteúdo, mas nada feito assim com muito cuidado se você pensar no que está sendo comunicado ali, né? Muito forma e muito apelativo o negócio, né? Então, muita preocupação em clique e pouca preocupação no que você está falando de verdade, recomendando, sei que ele vai ter uma consequência positiva para a carteira do cliente. E essa é a nossa preocupação, assim. Uma comunicação que seja agradável, mas que também seja ponderada, né? Porque a gente não quer clique por clique, a gente realmente quer ajudar o investidor a investir melhor. Então, é isso aí. Aí hoje eu tô lá. Essa que você falou de como é que vocês comunicam, então, eu já vi uma espécie de discussão sobre... Eu vi pessoalmente, assim, sobre... a gente aplica as estratégias de marketing, que são estratégias, né, gerais, ou volta para essa parte de, cara, o analista de equity transmitindo a mensagem dele, que ele sabe que tem que ser, que tá certo e tal. Para qual lado você vai caindo, sabe? Porque você tá no sell side, você tem que ter estratégia de marketing ainda, mas acaba que sendo um pouco disso. Pô, tá destoando muito do que o próprio analista de equity fez. Já, porque aí passa pela equipe de marketing, faz outras coisas, muda. Aí ele mesmo olha e fala, pô, beleza, a minha mensagem deve estar ali, mas um formato totalmente diferente do que eu estava imaginando. E o cara que vai ler já não vai ter essa visão de, né, um relatório para ele ler, assim, vai ser uma parada bem mais, com emoji, não sei o que e tal. Porra, aí vocês têm essa discussão lá dentro? Vocês costumam, tipo, cara, aqui já não tá com uma pegada muito de marketing, então vou voltar para equity mesmo, ou então aqui preciso que seja bem marketzão mesmo, não quero saber. Como é que vocês discutem isso? A gente tem essa sutileza, né, de usar uma linguagem para cada veículo, mas em geral é muito sutil para eu falando com vocês aqui, porque eu não vou entrar no técnico, por exemplo, eu vou parar para explicar por que a dívida é marcada a mercado e isso afeta o lucro. Não vou explicar exatamente isso, vou explicar de uma forma que a pessoa consiga entender, porque eu sei que eu estou falando com um leigo. Assim, não tem a mínima chance de eu ser bastante técnico no meu relatório, porque o meu público-alvo é esse. Assim. Então, não é. Research de bancão, ele já é um cara que ele pode colocar mais dado, colocar uma linguagem mais sofisticada, inclusive é desejável isso, né? Agora tem inglês, tudo. Exatamente. A gente não. Então, aí você mencionou, né, o papel da equipe de marketing. Eu faço todos os roteiros, eu faço todos os relatórios, eu faço pessoalmente a escrita do negócio. Assim, a gente tem essa prática lá. Então, é o próprio produtor de conteúdo, é o próprio analista lá. Então, a gente não tem esse tipo de discussão porque sou eu que faço. Então, passa pelo marketing, e é o marketing que me diz se aquilo está comunicável ou não. Eu não costumo ter problemas com linguagem, até porque eu estou acostumado a falar com o público, né, com o varejo. Mas a gente sempre, o material parte todo do especialista, então é muito difícil a gente ter essa questão de má representação, né, do que está sendo falado ali. A gente funciona bem direitinho, assim, a gente tem o nosso canal da Orama, foi reformulado agora, né, no YouTube, a gente é mais forte no YouTube, a gente usa muito o YouTube, e fizemos uma reformulação, mudamos o nome, mudamos a identidade visual, ficou bem bacana, assim, aí o marketing, ele é muito importante lá na empresa, ele fundamenta as atitudes que a gente faz para se comunicar melhor, né, e também a forma com que a gente
pensa no cliente. Assim. Então, é importante a gente ter um marketing que é leigo, sabe? Um marketing que não é um cara que trabalhou a vida inteira em mercado financeiro, porque ele entende a dor do cara que a gente quer se comunicar. Ele faz a ponte entre vocês mais técnicos, isso é feio. Se o cara do marketing não entendeu, a minha audiência não vai entender também. Legal. Você mencionou que você tinha saído um pouco do mercado. Não é demérito não, tá? A gente escolheu assim, só pra... As pessoas sabem, entendem muito de marketing, a profissão delas, assim. Claro, com certeza. Mas você mencionou que você tinha saído um pouco do mercado e depois pra voltar, você puxou essa corrente do IMPA pra te trazer de volta ali. O IMPA que é uma casa que originalmente não tá virada pro mercado, mas tem diversos profissionais, vários aqui que já conversaram conosco, que vão pro mercado. Fala um pouco como é que foi essa experiência lá, as pessoas falam muito, nossa, você tirou o CFA, cara, você não sabe nem o que é o IMPA. Você não tem nem noção. Agora não, depois, agora nessa formato a gente tinha uma atual. pergunta sobre isso, o que você acha mais difícil, mas resposta sim. Tá claro. Tem bem claro. noção de que aquilo ali, cara, pô, é um nível de abstração completamente absurdo. Agora tá mais prático, né? Porque era 100% IMPA, né? Quando eu entrei no mestrado do IMPA, era 2011. E era 100% IMPA. Então, os professores eram do IMPA. E os professores do IMPA não entendem nada de mercado financeiro. Então, era matemática do início ao fim. O que não é um problema. Mas, eventualmente, o cara que é formado no IMPA tem que aprender sobre mercado financeiro. Então, a gente... Nesse curso específico, né? No curso de análise para finanças. Nos outros cursos não, né? O IMPA tem um curso de matemática pura, sim. tem vários outros cursos. Inclusive o IMPA não tem graduação, né? É só mestrado, doutorado, é muito forte de doutorado, é muito sofisticado lá. Mas foi muito difícil. Mas no início foi muito difícil, sim. Que eu nem sabia, a gente não sabe o que é matemática, assim, matemática a gente não sabemos, assim, você vê o ensino europeu, assim, tipo francês, você vai lá, você tem aula de análise na faculdade, de engenharia, que é uma coisa do tipo, o que é uma reta? Uma reta é uma reta por quê? O que é uma semi-reta? Assim, o que é prove, aí você tem que provar, só que para provar você prova a ida, depois você prova a volta. É quase uma filosofia, um exercício de lógica, assim, muito abstrato, que é muito diferente de você derivar, igualar a zero, assim. Tipo, não é a prática da matemática, conforme ela é colocada na engenharia, nos cursos de base aqui no Brasil, é muito prática. Você não entende o que você está fazendo, você executa uma série de passos e tem um resultado que te permite construir a ponte lá e pronto, acabou. Não sabe o que é uma derivada? Porque, o limite e tal. Tá, mas o que é um limite? Tipo, e qual é a diferença de você botar o limite discreto e contínuo? É bem diferente, assim. Mas quando veio a GV, né, que agora é a parceria do IMPA com a FGV. Aí o curso perdeu um pouquinho dessa ortodoxia muito forte, assim, de matemática, mas ainda é bem pesado. É bem pesado mesmo. A parte mais difícil é a parte de cálculo estocástico, com certeza. Porque qual é a filosofia do IMPA, né? O IMPA, ele não tem um vestibular. Ele tem um curso de verão do IMPA, que é em janeiro e fevereiro, e aí as pessoas da América Latina inteira vêm para o Brasil para fazer o curso de verão, e o curso de verão é muito mais difícil do que qualquer outro. Os cursos de verão são mais difíceis do que os cursos regulares do IMPA, porque o cara do IMPA chegou e falou: se o camarada vier aqui e tirar uma nota boa no curso de verão, ele consegue o resto também. Caraca. Então, curso de verão que você faz assim, você chega na sala de aula, é um auditório com 120 pessoas, depois da primeira prova tem 30, 20, assim. Vestibular bom, esse. Vestibular bom. A primeira prova acabou, não tem mais ninguém. Mas é muito bom, eles são muito bons, assim, são muito competentes. É longe, né, da realidade do mundo, porque é um nível de abstração que ninguém... Até aquele prédio novo um pouco afastado, lá, uma vibe mais distante do que umas coisas mais... O velho é afastado também. Sim. Tudo bem afastado. Eu nem fico velho. É perto do novo. O novo foi aquele terreno doado pelo Globo, né? O velho é na Dona Castorina. Você subir a vista chinesa, você tá passando ali, tem um portão e
uma ladeira. É lá, assim, é no meio do mato, assim. As pessoas só conhecem o IMPA, quem conhece o IMPA só conhece o IMPA porque é a única biblioteca do Rio de Janeiro que fica aberta aos domingos, então tem um monte de gente de concurso público que vai lá usar a biblioteca. Já dá pra saber o naipe do aluno ali que tá estudando por lá. Dá. É o cara que domingo tá ali. Mas você fala do CFA, não tem nada a ver uma com a outra, mas você realmente acha o IMPA muito mais difícil, né? Mais então, difícil, pra mim é mais né? difícil, sim. E o CFA tem uma vantagem, né, que você consegue parcelar ele, você faz a prova, que igual eu fiz a prova 2011, 2010, 2011, e depois eu falei, não tá na hora de fazer a prova, vou trabalhar, depois vinha fazer a terceira prova só em 2015. Então isso é uma facilidade muito grande e é um sprint. Eu passei 4 meses estudando para cada prova. É um sprint, não é você vê o fim quando você tá começando. No mestrado você não vê o fim. Não vê o fim, é um dia. Mas o CFA não tem uma cara mais de mercado, assim? Com certeza. É muito bom. O CFA vale muito a pena, porque você vê um pouco de tudo e é muito prático e é muito profundo também. Então, você, como profissional, assim, você fica muito completo. Como profissional do mercado financeiro, assim. É muito bom. Eu recomendo para todo mundo. E o custo é ótimo para quem tem problema com pagar. Tipo, se eu for comparar isso com um mestrado, é bem mais barato. Sim. A dinâmica de estudo é muito favorável para quem trabalha muito, porque é um sprint. Então, vai ter final já. Você já vai poder voltar com as suas 12, 14 horas por dia no escritório. Então, assim... Felicidade. É só sentar e estudar. Não tem nada de, assim, eles facilitam, na minha concepção, eles facilitam tudo, assim. Só o que você precisa é estudar pra caramba. Eu gosto muito do CFA. E o CFA, ele é bastante interpretado, principalmente por estudantes que nem a gente, como um atalho, um grande sinalizador no seu currículo para você poder usar ali e mostrar para vagas que estão interessados de verdade. Você vê, assim, tendo trabalhado como chefe de equipe em várias empresas, que isso é realmente interpretado dessa forma? Isso funciona? Sim, e assim, a primeira prova já sinaliza bastante coisa para vocês que estão no meio da faculdade. Não tem restrição nenhuma, é só sair fazendo. E assim, vamos ser sinceros, né? Faculdade é um negócio que não é tão difícil assim, então dá pra conciliar, assim. Acho que pra gente não é nem dificuldade a questão aqui, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, você tá fazendo um curso de verão em artes ali. Eu podia estar estudando geografia, política, e a economia tá pegando a mesma vibe, assim, não tá me ajudando em nada no mercado financeiro. Então... assim, eu não tive essa sensação com a minha faculdade, não. A lógica, né, da economia clássica é um negócio que fica na sua cabeça que você martelou muito. É claro que uma boa parte não vai ser utilizada, mas os cursos de macro, micro, pra mim, foram úteis, assim, quando eu paro pra pensar no que eu faço no trabalho, assim, pra entender lógica de negócio, assim. Tipo, quem que é competidor? Sim. Se um negócio é bom, se não é, de onde é que vem tanto que no nosso curso... As matérias que são sempre levadas a sério é macro e micro. Sim. Mas aí você começa a ver sociologia, filosofia... Ciência política 1, 2 e 3... Dependendo do que você vai fazer, também a parte de matemática e estatística é bem útil, né? Se for mais pra macro, é bem útil. Sim, econometria tu vai usar pra caramba também. Inevitável. Mas acho que, a gente até tava falando isso com o Cristiano em off na outra vez, tem uma... não é, digamos, uma fome, mas uma demanda por talvez um curso de finanças no Brasil. Uma coisa mais... direcionada para isso. A gente viu, nos anos pra cá, muita gente criando o mercado financeiro. Chegando na faculdade já, a gente sempre entra no auditório e pergunta, quem que é mercado? E ondas de pessoas levantam a mão e já conhecem algo, já esperam algo quando entram na faculdade, que não é exatamente isso que está alinhado com os professores, digamos assim. Então, acho que tem, de algum jeito, isso que o pessoal está esperando, sabe? Tanto que tiveram vários cursos criados fora da faculdade, assim, tipo... Galera, pra mim, o que é finanças, né? Tipo, sem ser muito filosófico, metafísico, assim. Tipo, o que se espera de um profissional que tá entrando, num banco, numa asset, assim. Tem vários tipos de cargos, você só vai descobrir exatamente o que você vai fazer, ou o que você deseja fazer, ou você vai fazer várias coisas no mesmo lugar. Então, o que seria uma coisa boa pro cara aprender, né? Pro candidato a aprender antes dele ir para lá para ajudar ele a fazer um trabalho melhor. Programação, é o trabalho em si, tipo aula de valuation,
é aula de... Eu acho que, assim, não tá muito longe, não. Sim. Talvez, assim, 4 anos seja muita coisa, né? Porque Porque você aprende muita coisa no trabalho também, assim. Mas é uma coisa muito de consenso, né? De convenção, coisa da faculdade. É uma instituição que todo mundo, né, coloca eu até num gosto. patamar. Mas Sim. não me ajudou tanto quanto eu esperava. Mas eu gosto. Não falaria, tipo, não faço. Você contrataria alguém que não tem faculdade? Dificilmente. Não ia nem pra entrevista, né? Exatamente. Dificilmente. Mas Exatamente. eu nem cheguei nesse ponto específico. Só que, tipo, realmente faz parte do teu crescimento ali e tal. Eu acho que faz sentido. Mas... Eu super contrataria alguém que não tem faculdade, mas a pessoa precisa ter alguma coisa pra mostrar, né? Mas já contratou? Não, nunca contratei. Porque eu nunca nem sequer chegou um currículo pra mim pra eu avaliar a possibilidade de contratar alguém sem faculdade. Sem dúvida, sim. Você não consegue tirar o CFA sem faculdade? É verdade. Verdade. Nem, o nível 2 acho que nem com experiência, né? Ou um já tem Não, isso, né? CFA eu tô falando a designação. Você pode fazer pra hora que você quiser, independentemente de quem você seja. Você pode passar nas 3. Mas o certificado você só tem com 4 anos de experiência em gestão e gestão e recomendação, né? E uma faculdade. Se não tiver, você não pega. Eu sou a favor, eu sou super a favor. O cara faz uma pior faculdade do mundo e tem algum... Pode ser o CFA, alguma coisa muito surpreendente, impressionante, assim. Ou faz 2 faculdades. Ou faz o IMPA. Mas assim, se você for fazer o IMPA, você já tá indo pela via acadêmica. Então é melhor você fazer uma faculdade de matemática, engenharia, um negócio desse. Aí você faz de matéria do IMPA em paralelo. Tem um amigo conhecido do IMPA, inclusive conhecido nosso lá, o Cristiano, que começou a fazer o mestrado na faculdade. Eu tô fazendo isso na Copiad também. Tô fazendo finanças corporativas e vou entrar no mercado financeiro, que conta com o primeiro ano do mestrado profissional deles. E, pô, cortam dobrado uma vez que você tá trabalhando, tem essa negociação de parar, depois voltar ali. É difícil. É algo bem, bem difícil depois. Mas você tá com um desafio aí, né? Que você tá com a faculdade. Eu trabalho, que não é um trabalho simples o seu. Ou então você tá dormindo pouco aí. Incrivelmente pouco. Eu tava em call com ele. Eu chego em casa, eu saio geralmente 7 e pouco. Então, 9 horas eu tô em casa. Dificilmente, só quando tem uma emergência, uma parada que, preciso ficar lá. Tô em call assim, de repente eu... Antônio, que cenário é esse que você tá, cara? Eu tô no escritório. 9 horas. Falei, cara, o que tá acontecendo? Um dia normal. Tá tudo certo? Essas assets aí é isso aí, cara. 12 horas pra trabalho e ponto. Não tem nem o que falar. Eu batia muito fundo quando trabalhava na Polo, batia muito fundo de madrugada e ficava lá de madrugada. Fazer o quê? Tem que bater, tem que entregar, né? Não é pra trabalhar isso aqui? Tem que entregar. Então a gente entrega. Forte. É inevitável mesmo. Inevitável. Só assim. Mas você acha que o mercado financeiro todo é assim? Já que a gente entrou mais nesse tópico? Ou tem umas áreas que isso pode ser diferente? Não é assim não, é a cultura do lugar. Tem asset que é de boa, tem asset que cobra muito, tem corretora que é de boa, tem corretora que cobra muito, bancão também. A gente conversou há pouco tempo com um rapaz do seu site que ele falou: o seu site dorme menos, mas dorme melhor do que o buy side. Você confirma? Verdade. Eu confirmo. Eu confirmo bastante. Devido do buy side nesse sentido aí, né? Você precisa entregar mesmo, senão é bem mais risco do que o sell side. O sell side você ajuda o outro. Sim. Mas o risco é do outro. No fim das contas né? Mas isso é uma coisa que volta às vezes? Tipo, você fez uma recomendação, foi uma recomendação que não foi aquilo ali que aconteceu, e depois bate na consciência, acontece isso? Não, assim, acontece quando tem casos reais, né? Que eu conheço a pessoa que colocou dinheiro e tal. E assim, o que eu faço com muito conforto, assim. Eu entraria nos meus calls. Tudo que eu mando a pessoa fazer, eu faria também. E faço diversas vezes. Não faço toda porque sou super limitado ali do ponto de vista de compliance. Mas o problema é o emocional, né? Porque eu sei que eu tô fazendo. Então, se eu vou falar pro camarada comprar um negócio, cai 30%,
eu tô tomando 30% na física, Sim. mas eu sei que aquilo é só um número na tela. O que eu tô comprando é uma coisa que não mudou tanto, assim, de um período pro outro. Pode ter que tenha mudado, né? Mas no caso, eu tô contando que não mudou. Não saiu nenhuma carta, um negócio. Não saiu, não Contou um mandei. segredo. Assim, essa é a minha maior preocupação, né? A gente tem um tempo limitado e eu vejo tudo sozinho, né? Então eu me preocupo muito mais em não recomendar alguma coisa que seja notadamente muito ruim do que propriamente acertar os melhores calls. Porque às vezes você olha pra carteira do cliente, ele tá com um negócio que não é o melhor da vida, mas ele tá com um negócio que Satisfaz. não é horrível, é um negócio adequado. Então eu vou falar pro cara tirar tudo e depois botar tudo de novo no negócio que eu tô falando, porque porque é pra ganhar 1%, 2% de upside, 10%, não é assim. Talvez Mas com uma vol muito se maior. você tiver um IRBzão desse na carteira, eu tenho que saber. Uma empresa que tá dando 35% de ROI no negócio que dá 5% lá fora, eu tenho que saber disso. Tem que pegar os casos absurdos, porque o IRB é um caso que... Esse é uma métrica que assim que saiu uma semana, 2 semanas depois eu comecei a pensar, cara, eu vou pegar todos os influencers e... Na verdade eu não fiz isso 2 semanas depois não, eu fiz isso depois quando eu fui dar uma palestra sobre IRB. Vou pegar todos os influencers, vou ver o feedback deles, o que eles falaram na semana depois. Eles mandaram comprar mais? Quando tava caindo muito, eles mandaram comprar mais? A maioria foi isentão, mas teve uns 2 ou 3 lá que eu falei, nossa, assim, antes da carta, antes de comprar, antes da carta sair, tudo bem. Mas depois é público, é seu trabalho ler aquilo ali. E fazia muito sentido, assim. Você não pode, sabe, é o tipo de acusação e embasamento, voltando pro IRB, né? Que não tem, assim, mesmo que seja só uma chance daquilo estar certo, tem que sair, cara. É muito... Tá muito... É demais, né? O nego não leu. Não leu, dá trabalho. 147 páginas, sei lá o que é diferença de segurado e ressegurado. Pô, tá pagando dividendo, tá ótimo. Tá tudo bem. Tem 2 bancões ali atrás, tá tudo seguro. Foi por isso que eu não vendi mais. Tipo, pô, difícil você acreditar que esses 2 gigantes vão fazer um negócio desse grosseiro, né? Mas isso é um negócio difícil, assim, até pra, às vezes, imagino que o pessoal que esteja em gestão, o cara tem um dinheiro ali, ele não tá pra perder. Ele acha que ele não vai soltar a mão porque ele acha que ele tá certo. Ele tá com muito do dinheiro dele ali, ele não quer dar pra trás nesse sentido, né? Assim, no short é mais difícil, né? Porque você pode se dar pra trás involuntariamente. Short squeeze, não tem BTC, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas no long você carrega, mano. Se você tá convicto, o dinheiro é seu, a mesma coisa, que é o buy side, sell side, né? Se eu recomendei errado, eu cheguei à conclusão de que eu tô errado, eu vou mudar minha recomendação. Quem perdeu foram os clientes, infelizmente. Mas, no caso do fundo, quem perdeu foi a sua taxa de performance, que não vai ter bônus esse ano, e aí é bem diferente. Alguém vai lembrar. O cara do teu lado ali vai lembrar. O cara do compliance não tem nada a ver com o que você fez. Ninguém vai te deixar esquecer. Ele vai comprar um negocinho da empresa, vai botar na tua mesa lá. É comum. Pois é. Vida de gestor de fundo de ações tem que acertar toda hora, e nego só quer saber da performance anual. O negócio de pagar bônus anual limita muito, né? Você precisa de um passivo muito bem selecionado, né? Tem casa que tem passivo pra isso já, né? O próprio Dynamo tá lá escrito. Não, nosso propósito aqui é render menos que a bolsa. Mas também quando cair, a gente vai cair menos. Não, mas essas casas mais longo-prazistas, mais velho, que tem algumas muito interessantes na cena aqui no Rio, que tem propósitos que variam um pouco disso, né? Estão focadas no bônus de amanhã, né? Mas tem aquela geração de vários anos, né? Assim, o instrumento, o fundo de investimento, popularizou muito, né? E quando o investidor final se torna menos sofisticado, que foi o que aconteceu, o que não é ruim, mas é uma característica, né? Você tem também um incentivo errado para o gestor. Sim. Então, mesmo que o gestor saiba que o correto é tal, às vezes ele se comporta de uma tal forma que não é o que está escrito ali no regulamento, ou que está na propaganda do fundo. Mas, assim, primeiro, estrutura de incentivo, né? Então, a natureza humana não tem nem que falar, tô certo, tô errado. Eu acho que
é natural e é parte da sofisticação da população mesmo, da população investidora. Você tem mais investidor, você vai ter mais gente que está investindo errado, porque o marginal é sempre pior. Se você investe há 10 anos, você vai saber mais que você acabou de investir ontem. Então, pra mim é muito natural, assim. Vejo, tipo, é a mesma coisa com votar, é investir. O cara tá votando errado. Tá, mas aí você espera, o cara, né, tá... Uma hora é à frente. Vai ter cada vez mais pessoas tomando atitudes mais corretas. A gente tá indo na direção certa. Tamo ruim. Vamos fazer o quê? Tamo ruim. Não dá pra mudar tudo da noite pro dia. Não quer, não, amanhã vai estar todo mundo perfeito. Não é assim que funciona. Espera os 4 anos, né? No caso. Sim. Não, mas aí vai errar de novo. O importante é a gente estar melhor hoje do que a gente estava no passado. No mercado a informação é mais fluida, a decisão é mais... O que atrapalha. Por quê? O que atrapalha. Toda hora o cara tá lá vendo mídia e a informação é mais pública, mas nada. E o nego vem me perguntar, mas o lucro foi 5% abaixo. E aí, eu compro ou não? Cara, o lucro desse trimestre, a empresa tá há quanto tempo aí? Alta de juros, o varejo vai quebrar. O varejo caiu, né? 90% de preço. Gente, vocês não têm noção. Pô, o Casas Bahia foi fundada, operou e cresceu num ambiente de inflacionário, assim, incrível. Os caras pegaram juros de 60% ao ano. Você acha que, pô, olha a posição de caixa desses caras. Vai quebrar quando? Pode quebrar? Pode, mas... não é assim, sabe? O empresário brasileiro sofreu muito já. Uma cultura muito diferente aqui. Não é assim. Aí o nego acha que vai quebrar, porque sai no jornal que vai quebrar, porque o jornal bota na manchete que pode quebrar, porque se ele botar isso ele tem mais clique. Meus amigos jornalistas tudo falam. Tem 2 tipos de matéria. É a matéria para informar e a matéria para dar clique. Que é a matéria que vai trazer o dinheiro para o veículo. O cara tem que também... E David Ogilvy falava, 80% dos leitores de uma matéria leem somente o título. Isso com certeza. 80%. Ele deve ter, tipo, uma tese sobre isso, as pessoas conhecem a frase. Que é exatamente isso. Eu repliquei o que ele falou. Eu sou uma prova viva de que o que ele falou estava correto, porque eu realmente só sei a frase, não sei o resto do... Mas... E a vida do sell-side é isso, né? Tipo, tu vai ter muito contato com o varejo o tempo inteiro. Mas é isso que aquela discussão que a gente estava tendo, né? Se eu for mais simples, a chance do cara ler uma frase a mais é maior. Então o nosso vídeo não passa de 3, 4 minutos. Eu vou falar tudo sobre a PetroRio? Não. Eu vou falar um pouquinho a mais do que o que cabe numa manchete, assim. Eu já estou satisfeito. Se o cara entender um pouquinho a mais só, estou satisfeito. Ou a informação que de fato que precisa ser passada ali naquele momento. Se eu começar a falar do head do dólar, porque a dívida foi para... o cara não vai nem ler. A quarta do IRB lá, voltando pro IRB de 147 páginas, ninguém leu. Era uma coisa pro... não era pro investidor em geral, tanto que... por isso que dá aquelas situações. A galera na física... A galera na física investida não entendeu, achou que foi alguma... E os influencers também, que não tem nenhuma sofisticação. O cara veio do não sei da onde, começou a falar no YouTube, nego começou a assistir. É uma dificuldade isso. O leigo, ele não sabe de investimentos. Ele vai ouvir alguma outra pessoa. Mas como é que ele sabe que essa outra pessoa que ele tá ouvindo sabe de investimentos? Se ele mesmo não sabe avaliar aquilo. Sim. Então o cara sai no YouTube falando um monte de coisa e às vezes dá certo. Aí acha que é mago. Um gênio. Não é. Esse mercado... tem a lenda lá do BTG, das antigas, né? Pactual. Que o cara ganhava dinheiro e ele ia lá, tradeava, ganhava dinheiro. Chegava na hora do review lá, mensal, semanal. Se ele não soubesse explicar porque que ele ganhou dinheiro, ele era punido. Caraca. Pô, mas... Pra mim faz sentido, né? Faz. Porque ele poderia ter perdido da mesma forma que ele ganhou. Sim. Pode virar um cassino, de fato. Comprei Bitcoin em 2010. Sei lá. Mérito de quem Como é que falou você ganhou pra dinheiro? comprar. Você não tinha 10 anos? Foi tipo chute, tá ligado? Certeza, dei na loteria. Isso, comprei Bitcoin em 2010. Provavelmente alguém falou, pô, compra aí, vai ser maneiro. O mérito é desse cara que falou, compra aí. Ninguém tem medo, o cara chutou também. O cara, aí tu vai ver, vai voltar, o cara que criou tinha uma tese toda meio metapolítica ao redor da parada. E todas as outras coisas que o nego mandou você comprar e não comprou? Do Bitcoin, dos 800 de Bitcoin, 799 deram errado. Só que o cemitério silencioso não vem, né? É uma discussão.
Cemitério Silencioso não vem, essa foi Ah, poética. essa eu copiei do Taleb. Do Taleb permito. Nossa, aquele livro dele é muito bom, do Black Swan, é muito bom. Muita gente recomenda ele. Ele é muito É chato de entender, porque é difícil, sim, mas é bom. Começou a pandemia, todo mundo começou a ler Black Swan. Ele fez muito sucesso, foi quando ele virou best-seller, né? Porque ele saiu ali na altura do 11 de setembro. eu acho que ele... Não, desculpa, foi 11 de setembro não, foi Subprime. A galera começou a ler sim. um pouquinho antes. Sim, verdade. Porque já tinha rolado alguns eventos na ponta da cauda É. um pouquinho antes, mas de fato a pandemia... Foi Subprime com certeza, porque quem me recomendou esse livro tava na faculdade, então foi nessa altura. Eu lembro O que- Black Swan especificamente saiu nessa altura e foi best-seller nessa altura. Sim. E que, né? O cara escreve um negócio, aí sai o Black Swan e tal. Tá acontecendo Black Swan pra caramba, né? Acho que já não tá Toda muito... semana. Toda hora. Não, mas se ele fosse brasileiro, a distribuição dele ia ser um pouquinho diferente. Essa é uma reta. Piada de nerd aí, ó. Aí, ó. Essa eu não peguei. Não pegou? Não peguei. Que isso, cara? Putz. Porque o evento improvável tá mais na ponta, então você É aumenta tipo, a na probabilidade distribuição do evento normal, improvável. o meio é o que mais acontece. E o Black Swan fala muito das pontas, que é o que não acontece muito, que é a pandemia. Não, a teoria nunca acontece. Tipo, Aqui a probabilidade do juro tá 6,60. É a mesma. todo evento é tipo, cara, pode rolar, não dá pra saber. Nada é impossível. É do jogo. Pô, imagina um empresário desse aí, pô, pra quebrar. O cara passou por tudo que ele passou. Pô, muito cascudo, né? Mas é verdade. Acho que tem esse descasamento do empresariado, mas... A gente tá vendo muito empresário indo pra fora, né? Mesmo com, que a gente viu muito com crédito subsidiado, né? Na época das campeãs lá, JBS e tal. Agora estamos vendo sem isso. Esse ano a MRV, eu não sei se foi Receita ou EBITDA, acho que foi Receita. Mas a MRV, o resultado da MRV gringo passou o Minha Casa Minha Vida. Eu fiquei impressionado. Porque eles estão com a empresa de casa nos Estados Unidos, né? De housing lá. Fiquei muito satisfeito, assim. Tem outras também. A gente tá dominando vários segmentos, né? Pô, celulose mesmo. Celulose muito. Mas aí é agro, né? Mas construção não é. Que diferencial que a gente tem aqui pra construir casa? Por que o chinês não tá lá? Brasileiro nunca desiste. Eu fiquei surpreso, cara. Esse eu fiquei surpreso. Não, o agro geralmente... A gente tá acostumado a ver agro. O agro a gente tem vantagem, né? É. A gente tem solo muito bom, incidência de solar muito bom, a gente tem água abundante pra caramba. Aí a gente tem, aí faz e a sentido. gente estuda né? muito aqui, tipo, nosso... Mas, aí fica meio biscoitochines, né? A gente Isso. desenvolveu porque tem Exato, isso exato. ou... Mas o Tem que fato é que desenvolver, o né? cenário tá assim, então a gente, pô, muita vantagem. Não, em tem agrobiotec a gente é muito Não tem bom, cara. como. A Embrapa, pra mim, é um dos melhores exemplos de governo contribuindo pra caramba, assim, com o Brasil. E é maneiro ver, pô, tipo, quando o gringo vê e fala, Que essa incrível. empresa aqui, tu fala, pô, essa empresa é daqui, pô. A gente entrando num processo internacional, porque quebraram a nossa patente. Pô, como assim a gente inventou um negócio e vale a pena quebrar? Pô, isso é irado. Agro é muito bom. E mesmo, assim, não precisa você falar, que o papel celulose a gente tá aqui porque faz sentido, né, do ponto de vista agronômico, da agronomia. Mas, pecuária. Tudo bem que vamos dizer que o camarada comprou tudo lá nos Estados Unidos, porque, enfim, teve crédito. Mas tá dando dinheiro pra caramba. Se fosse só vento, né? Igual a gente viu empresa de educação montando no FIES, ia cair o castelo de carta do dia pra noite. Não caiu. Mas por que você vê que aconteceu esse movimento grande que você mencionou, empresariado indo pra fora? Olha, é uma boa pergunta. Não sei se tem muito motivo, não. Eu sei que tem muito cara dando certo. E é interessante ver isso, sim. E eu acho que uma componente, né, que faz esses caras darem certo é que se deu certo aqui nesse ambiente zoneado que a gente tem aqui. Pô, a gente acabou de falar, o cara é cascudo demais, mano. Verdade. Difícil. Beleza que, beleza. Aí, beleza, ele vai sair,
vai lidar com algumas regulações diferentes, vai lidar com, né, vai ter que reaprender alguns tipos de associação de produto ali e tal, mas vai falar, pô, mano, vambora, isso daí aprenda. Desde que o governo não acabe comigo, eu aprendo. Não preciso de 50 contadores, como assim? Se você vê, Ambev, qual é o diferencial da Ambev? Nenhum. Foi lá e comprou todos os caras gringos. Aí quando chegou na hora de comprar a Saab e Milha, vai operar na África. Aí... É mesmo, acho que a África Brasil tá pro 2. Brasil como o Brasil tá tá pro Brasil, né? tá pros Estados Unidos, assim. Aí deu ruim lá na Saab e Milha. É difícil o negócio. A África que a galera gosta de falar que é um mercado do futuro. Vai crescer. Os mercados futuros sempre são um vacilo, cara. Brasil já foi futuro. Falou, cara, como assim? Os pais me contam essas coisas. Eu falei, cara, Até hoje alguém viu esperança nesse negócio? Até hoje, porra, vai crescer tanto, mano. Nossa. Não, vamos chegar lá, mas como se fosse amanhã, né? Não, tá, e daí, assim, que é do futuro? O futuro tá longe pra caramba. Quero saber o que tá rolando hoje, pô. Doideira. Isso aí. Mas eu queria saber não. Gosto de comentar um pouco sobre agro. Eu já vi um pouco de frigorífico e tal, vejo celulose. Então eu adoro comentar sobre. Aí queria ver uns comentários seus sobre como é que tá agora, como é que a gente tá vendo, tipo, China desacelerando um pouco, Europa em celulose, que é o que eu já vejo, tá complicado. Então, como é que tá vendo um pouco de geopolítica na agronomia do Brasil, sabe? Como é que ele tá se encaixando, assim, porque tem a China de um lado, os Estados Unidos do outro, a gente tenta ser global, mas tem que ter um alinhamento e tal, geopolítica. Como é que você tá vendo agora? Assim, a gente hoje tem esse dilema aí, mas o diferencial que a gente tem hoje, né, é que sem a gente o mundo meio que passa fome, né? Então a gente tem muita gente na mão, assim, do ponto de vista de poder de barganha. É muito difícil, nego, vir retalhar a gente com força, assim. Eu também. Então, não vejo muito problema, não. Tipo, a gente tá longe pra caramba, a probabilidade de ter uma guerra aqui é minúscula. Acho que como país a gente tá muito bem posicionado, assim. Mas eu não vejo muito macro, não. Ultimamente não, né? Meu trabalho é ver micro, né? Então eu vejo muito mais micro, inclusive evito dar call de setor que seja muito dominado, né? Por macro, commodity, por mais que eu seja grande produtor. É difícil de eu falar alguma coisa com convicção, porque eu sei lá o que vai acontecer na China. Não tenho edge nenhum para descobrir isso. Aqui a gente pelo menos fala com o R das empresas e tal, tem um efeito local que é um pouquinho melhor. Eu achei interessante do agro que a gente está tendo um boom de financiamento privado para o agro, né? Tipo, tanto através do CRA, do FIAGRO, que está saindo agora, e quanto, que aí é o financiamento varejão, né? Quanto através de ações, né? Então, se você olhar o último ciclo de IPO, teve 2 temas que foram muito recorrentes. Foi tecnológico e agro. Só que os agro do tipo AgroGalaxy, Boa Safra Sementes. E são os cases interessantes, assim. Mas a gente vai ver esses caras amadurecendo, né? Então eu fico... Eu acho que vai ser interessante ver o desenrolar disso, né? Porque são empresas que operam num setor que a gente é muito bom. Eu diria até que as grandonas até ajudam nesse sentido, né? Porque... Você vê que não tem nenhuma grandona aberta. Falando de produção... Sim, A MAGE. Os caras gigantes, dono de fazenda, tá tudo privado. Pois é. Sim. Tem uma colossal americana que também não é aberta. Acho que é a maior empresa fechada do mundo, se não me engano. Uma das maiores. Também essa área de sementes. Gente, a americana tem grande aquela Cargill. Isso, Cargill, isso. Que também tem várias coisas. E talvez seja um pouco do perfil desse tipo de indústria. O cara não querer ter aquela transparência maior, ou não tá interessado em receber capital dessa forma, tem outras maneiras. Isso aí. Isso é um bom ponto, né? Quando o retorno é muito bom, assim, você não precisa se financiar para isso não se diluir, né? Sim. Isso é um ponto verdade. Tem muita indústria que tem um economics muito favorável, né? E, às vezes, um escopo de mercado que nem é tão grande assim, não vale a pena se diluir, né? Então, realmente, procede isso aí. Mas vai ser interessante. A gente está vendo esse boom agrícola que a gente iniciou, né?
com uma escala menor, com muita pulverização, e agora a gente está passando por uma concentração e por um boom de financiamento que está muito forte. Assim. Então, eu vejo com muito bons olhos. Assim. Vamos acompanhar o que essas empresas, como é que vai ser o desenrolar dessas empresas, né? Que também são prestadores de serviço, né? Então estamos falando aí de 3tentos, AgroGalaxy, tudo varejista. Boa Safra, mal ou bem, não deixa de ser uma distribuidora, né? Por mais que seja uma produtora de semente, não sei muito bem como é que se encaixa nesse... Mas eu gosto, eu acho bom, eu acho bem bacana, assim. Mas no agro, o que a gente tem hoje de bolsa é frigorífico, que é bem forte, né? Se você contar SLC e tal, é pequeno. É pequeno em relação ao tamanho do negócio mesmo. Alguma dessas você acompanha? Poderia dar uma aprofundada? Não, o que eu acompanho no agro, eu acompanho mais de perto mesmo é o frigorífico, né? A gente está com compra em Minerva, estamos com compra em JBS. Fizemos um long short agora que bateu pro meu objetivo agora, porque a gente faz umas operações táticas também, né? Às vezes eu acompanho graficamente, a gente bota umas operações com prazo de 180 dias e tal, com uma perspectiva assim mais curta de olhar momento e tal. Aí botamos Marfrig contra a JBS, porque Marfrig, né, foi na lama completamente. Deu certo. Batemos lá os 20, 25% num mês e meio, foi bom. Mas assim, a BRF é uma empresa que está passando por esse processo. Aí a gente olha muito turnaround, né? A BRF veio daquele ciclo, né, do Pedro Faria com a Abílio, que foi muito ruim para a empresa, né? Operacionalmente desmontaram a empresa, porque não entendia de agro. Então o cara achou que era Ambev, né? Bota aqui, corta custo, OBZ, Eficiência marca pura. forte, todo mundo vai comprar o que eu estou fazendo, pronto. Aí que a JBS realmente ganhou um market share incrível e a BRF mingou bastante. Em 2019 a Previ conseguiu emplacar, né, uma gestão que parava de pé e estava funcionando direitinho a empresa. Aí agora não foi quando? Foi no último BRF Day. Eu olhei e fiquei embasbacado. O cara... Não, no último, não, no penúltimo, foi 2020. O cara falou que ia investir 5 bi em 3 anos. Gente, a empresa dá 1 bi 700 de EBITDA anual. Como é que o cara me manda essa? Assim, pô, o cara não tá nem dando lucro ainda, cara. Pelo amor de Deus. Caraca, não dá. Pô, dívida líquida EBITDA de 3,5, porque eu não investi 5 bi. Pô, cara, para com isso, não faz isso não. Aí eu achei bom, assim, o Molina é Molina da Marfrig, né, que entrou agora comprando, tá com 1/3 da empresa. Molina é um empresário muito polêmico, né, que tem questão de governança muito pesada. Aí eu tava lendo agora o relatório da Empíricos, lá em 2010, 11, um negócio desse, sobre mandando vender Marfrig. O cara fazia jogada contábil e foi um relatório muito bom, bem feito. A Empíricos fazia um trabalho muito, muito sofisticado lá no início. Mas eu acho que conforme a gente passou por uma onda agora de empresários polêmicos fazendo meio que um greenwashing deles, né? Sim. Você vê o Ometo, um outro também, Steinbrück. Steinbrück só sabia arranjar problema. Ficava lá com a empresa no limite do endividamento, fazia nada que o mercado queria. Aí agora o CSN tá gigante, emitiu um monte de ação de um monte de empresa, abriu o capital da Semin, estruturou a área de cimento. Ele é um desses cases aí de... Governança meio dúbia. Mas que pelo menos do ponto de... Tá melhorando bastante, né? Governança, não é nem governança do ponto de vista, né, do pulo do gato, né? Mas além disso, né, ele para de arranjar briga com o mercado, faz o que... Faz menos ruído, né? Não, isso também ajuda. Mas eu gosto de ver a BRF porque ela é uma empresa grande, né? Tipo, não tem muito como... Tipo assim, eu acho que não tem muito como discutir isso. Ela é uma empresa grande. Então, quando você tem um desmonte, assim, você tem uma tentativa de, turnaround, que é o que você já tinha comentado, não acaba sendo uma espécie de tese, beleza, não tem muito pra onde ir, porque a empresa é grande, ela tem um mercado, ela só precisa fazer certo, ela só precisa fazer o que ela devia estar fazendo. Não é muito difícil, né? Então aí acaba sendo uma análise de governança, ou não?
Mais ou menos, né? Eu acho que quando você entra no papo de governança, você está falando de intenção. O cara quer dar o pulo do gato porque ele quer se apropriar indevidamente de alguma coisa, ele quer crescer, ele quer dobrar o tamanho da empresa porque o bônus dele é baseado em receita, ele quer Empire Building porque ele vai se beneficiar na física disso, é o IB, de novo. Mas não, assim, o case da BRF, eu não tenho essa impressão, não. Não tenho a impressão de que o problema era esse, não. Tenho a impressão de que o problema era um entendimento errado do que era um negócio por parte de novos controladores que estavam com uma ideia que não se aplicou, assim. Então, o negócio de bebida não é igual ao negócio de frangos, né? De frigorífico em geral. Até de carne eu acredito que seja um pouco mais. A carne tá rumando para essa carne bovina, né? Tá rumando cada vez mais para ser um produto premium, assim, para ser um não tô falando de cortes premium, tô falando de carne bovina em geral. Sim. Sabe? Vai ser uma proteína consumida como um bem de luxo. Fica porco e frango. Exato. Mais como exatamente. Padrão. E você acha que essa tendência vem de onde? Eu acho que essa tendência vem do enriquecimento populacional. A gente está tendo, por exemplo, em China. Aumento de custo de grãos também? Ou não? Não, o custo de grão é importante, né? Mas em geral a carne bovina é muito pouco escalável. É difícil, a produção você precisa de muita água. Sim. Então, assim, o preço do grão contribui, mas o grão, por exemplo, a gente está falando do grão. O grão nem é muito usado em bovino aqui no Brasil, especificamente, é muito mais pasto. Aqui é pasto, é isso. Mas eu acho que consideração do tipo água e terra, né? Preço de terra é muito mais relevante aqui. Não tem terra na quantidade e preço que precisa nos maiores produtores aí de agrícola do mundo e nem água. Então a produção vai crescer muito puxada pelo Brasil, na minha opinião, né? E a demanda vai ser exponencial, porque lembra, você que vê papel celulose já deve ter ouvido isso 820 vezes, o camaradinha que fala aqui. Imagina se cada indiano resolver usar papel higiênico. Sim. Aí explode, pô. Então, o que a gente tá vendo hoje é o chinesinho que a gente começou a ver BRF direito em 2019. Foi quando a gente teve a gripe suína. E aí a gente falou, pô, você tá sem porco, o pessoal vai pra frango. Mas não, foi pro boi. E tá todo mundo pagando preço premium. E é isso. E aí nesse sentido, né, o negócio frango acaba sendo mais ingrato, né? Porque você fica com margem menor, porque você é o produto o bem inferior aí é o último da lista lá, né? Assim. E a sua competição é mais agressiva, enfim. A escala é menor, então é um negócio que não é tão fácil, não. É um negócio difícil, assim, o frango. Acaba sendo menos agregado. Menos valor agregado, porque o ciclo do frango é mais curto. Mas, nesse preço da BRF, que é difícil, assim, você tem que ser sensível a preço também, né? Então o negócio é ruim, mas pô, nesse preço aí não tem muito como dar um ruim muito brabo. A empresa já fez um turnaround muito bem feito, assim, em termos de água. Enxugaram a estrutura, né? E se mantiveram com foco de exportação, que é o que eu acho que é mais inteligente. O industrial, o cara veio com aquele plano de 5 bi, eu já comecei a ficar triste, mas eu fiquei satisfeito que o Molina assumiu agora, que o Molina é mais perto que isso. Eu acho. Nessa tese de BRF, qual o seu ponto que viraria ela pra você? Você falou que você tá buy nela. Eu tô. O que faria ela ficar sell pra você? Querer investir 5 bi em 3 anos pra melhorar industrializado. Isso aí, sim. Pra mim é uma indústria agrícola e, assim, tem que estar dando muito certo, sabe? Tipo, hoje a gente tem industrial, acho que é 20% da receita, um quarto de EBITDA, um negócio desse. É bastante coisa, é bem grande, assim, mas não acho que seja, assim... esse foi o caminho que as gringas foram, né? Mas eu acho que assim, qualquer movimento muito agressivo, como é um negócio muito arriscado, eu gostaria de ver na BRF endividamento reduzindo, com certeza.
e plano, assim, mostrar resultado antes de ambição, porque eles fizeram um trabalho muito bem feito no agro. Né? O Lorival é o cara que está lá ainda até hoje, né? Porque é claro que agora com o Molina ele já não apita tanto assim, mas a gestão não mudou tanto desde a turnaround da Petros, da Previ. Então, mas eu gosto do que eu tô vendo, assim, eu acho bom, eu acho que eles estão com uma política de hedge de grão boa, estão indo bem nesse segmento, fizeram uma coisa inteligente que é entrar em ração, né, distribuição, então, que é 30% do custo, então agora deve ser bem mais, né? 30% pré-pandemia. Assim. Eu gosto do que eu tô vendo, assim, eu acho uma empresa que tá bem direitinho. E a JBS tem alguma coisa de gritante hoje em dia? Porque a JBS é aquilo, né? Gigante, o crescimento é sempre marginalzinho e tal. Eu lembro que 2020, ano passado, já tinha mais essa visão de que as margens iam ficar mais fininhas e o negócio ia caminhando para uma margem mista de 7, 8 e tal, uma parada mais tranquila. E o crescimento dela vai ser por incorporação, entrada em mercado. Eu lembro que ela entrou em peixe. Então não tem muito para onde ela ir, né? Ela tá... Quer dizer, até tem. Mas a estrutura vai ficar muito grande. Você tem que pensar por que você compra as coisas, né? Então, tipo, JBS é uma empresa de 50 bi, maior frigorífico do mundo. Se eu comprar BRF hoje, eu vou comprar porque eu acho que vale mais do que está negociado. Porque eu não vou apostar que vai crescer 20% ao ano em 15 anos. Mas a JBS não é uma empresa que negocia barato. Assim. A JBS é notadamente operacionalmente muito boa, dá lucro em todos os mercados que ela opera. Então, qual é o case para comprar? Uma coisa é ter uma empresa muito boa, outra coisa é ter um case que faz sentido, que eu acho que vai dar lucro. Então, na minha cabeça, isso aí não tem. Tanto que eu recomendei short em JBS há pouco tempo, no long short, que eu também não vejo muito sentido entrar short seco num case de commodity. Se você não tiver o case do preço da commodity, né, não tem por que eu acreditar aqui. Né? A empresa é uma boa. Tá, mas dobrou o petróleo, fazer o quê? Não posso fazer. Mas eu gosto da gestão deles. Aí tem toda a polêmica lá, né, do envolvimento político, que também já não faz mais preço nenhum. Já tá comum. Mas tem alguma empresa que você pensou, cara, eu nunca investiria nisso, mas depois alguma tese surgiu pra você que te levou de volta àquele lugar? Não. Tem sim, aéreas. Aéreas é um negócio que pra mim é muito difícil de investir, porque é um negócio muito sofrido, né? Você é espremido em preço de todos os lados, assim. Não conheço aéreas? Não, aéreas em geral, Gol, Azul. Aéreas, entendi. Aéreas é uma empresa... Por um acaso também existe aéreas, né? Que é de usina eólica, que eu até acho mais interessante. Mas as empresas aéreas é um regulatório pesado, né? Tudo que é fabricante de equipamento aéreo cobra caro pra caramba. É tecnologia de ponta, ou seja, caro. Combustível pra caramba, caro. Sindicato. É surreal, assim. A aérea só apanha de todos os lados, assim. Eu gosto muito, viu? A Embraer segue esse mesmo... Oi? A Embraer segue esse mesmo... Não. Eu tô falando operadora de linha. Embraer é vendedora. Embraer tá Outra gourmet história, demais. Vende produto de alta tecnologia, compete com gringo. Embraer é top. Não sei preço, que eu não acompanho de perto. Mas eu ouço muito bem da Embraer. Mas o Gol e Azul, em geral, e aéreas gringas, né? É muito... Assim, você teve dois momentos. Aéreas era bem de luxo e foi popularizando. Então foi perdendo margem. E teve ali na década de 90 uma quebradeira insana e uma consolidação do mercado americano. Aí, aéreas, a partir de 2010, 12, começou a dar dinheiro. A aérea alto padrão, né? E aí depois o O'Leary, né? Michael O'Leary, pra mim esse é o melhor CEO do mundo, da Ryanair, que consolidou o modelo de low cost, que é maravilhoso e que todo mundo copiou. Que é o que a Gol faz hoje. Então, o modelo de low cost é perfeito, assim. Ele deu uma aula ali. E aí tem a EasyJet, a Spirit, a Frontier, Estados Unidos,
que esse nicho aí realmente dá dinheiro. Que é um nicho que consegue manter custo baixo e fazer uma gestão de yield muito boa, né? Que é a precificação que você vai fazer da passagem. Agora com tecnologia isso facilitou bastante também. Mas a aérea, tanto é que todas as aéreas são estatais, porque a aérea tem uma consideração muito importante, que é o benefício para o país, né? Então, não vai existir É necessário, quase. não vai existir a linha aérea italiana, então como é que o cara vai para Itália? É, Tem que ficar fazendo ponte? Não dá, vale a pena para o governo italiano. O que ele ganha de atividade econômica, de turismo, de business, de ter uma linha aérea funcionando, é muito maior. Então você vê na Europa tudo. Itália, Portugal, Espanha, é tudo estatal. Eu lembro que eu esqueci agora qual, mas era aqui no Brasil, que falava na propaganda, falava, cara, a gente tem, sei lá, quantas linhas exclusivas. Tudo pra cidadezinha, assim. É azul. É azul, né? Essa é a estratégia Vai pra azul. lugar nenhum, só tem ela mesmo. Mas Escolha. Mas o Neeleman é um executivo muito bom. Ele fundou a JetBlue, ele fundou acho que umas 2 ou 3 empresas, 2 linhas aéreas e uma prestadora de serviços dos Estados Unidos, e depois veio pra cá fazer a Azul. Ele fundou JetBlue e agora Azul. Ele gosta, né? Eu gosto do Azul. Eu gosto do Azul. Tem a ver, né? Você tá voando, você é azul, mas Objetivo. Mas ele teve essa estratégia muito acertada, né? Porque a gente teve consolidação aqui na América Latina também, culminou ali com a LAN, né, e a TAM se juntando na Latam. E aí você tinha 2 empresas, e hoje o que dá dinheiro, hoje, sempre, né? O que dá dinheiro no Brasil de linha aérea é ponte aérea. Seu custo é ridículo, você consegue cobrar um preço altíssimo e tem a limitação dos lotes do aeroporto, que é o grande barreira de entrada para o setor. Então, os lotes do aeroporto é quase você não perde ele, e tem um número limitado. Você só perde ele se você não cumprir um determinado cronograma de voos. Então você tem que voar X destinos, com X frequência, no mínimo determinado pela ANAC. Se você não voar aquilo, a ANAC toma os seus lotes. Teve até aquela questão dos voos voando vazios por causa disso. Uma pandemia, eu acho que eles mudaram a regra. Porque realmente, uma pandemia, você teve uma queda aí de 90% da oferta de ASK. Foi muito pesado mesmo. Mas as empresas, o endividamento explodiu, assim. Foi a papo de subir 50%, 60% em 1 ano, 2. Foi ridículo. O que eu odeio de aéreas é o que você acabou de fazer, a ASK. Quanto que eu demorei pra entender essas siglas? Nossa senhora, assim, foi tipo, caraca. ASK, RPK, as coisas, né? Que isso, cara? Aí eu pensei, acho que tá em inglês, vou escrever assim. Eu continuei sem entender, assim. Cara, que isso? Mas enfim, aí é muito. Aí a estratégia dele, porque é o que eu tava falando, né? Que voo nacional no Brasil, ponte aérea, o cara ganha dinheiro, porque sempre tá cheio, cobra caro, e o custo é barato, que é curto. Ponte aérea Rio-São Paulo. E o Neeleman, ele começou a ter voo. Primeiro, ele comprou a aeronave bem menor, então comprou aquela Embraer, acho que de 120 lugares, que é o máximo lá do comercial da Embraer. Além que a aeronave da Gol é tipo 180, o Max é 150, 180 assentos, então é mais caro para voar, você precisa pagar mais combustível para cada voo. Então ele manteve o custo, a escala mínima mais baixa, comprando uma aeronave menor, e voando aeroportos secundários. Então abria linha para Juiz de Fora, abria linha para outra, para ter um negócio, para ter um business, né? E como como você disse, né, ele é o único na cidade, ele cobra mais caro. Então o modelo ficou viável. E hoje ele opera em Congonhas e Santos Dumont. Rendeu-se. Não, teve a oportunidade, né? Sim. Que a Avianca quebrou, os caras tiveram que redistribuir os lotes. Deu uma consolidada boa, porque a TAM tá toda prejudicada, né? Ainda funciona, mas lá fora pediu Chapter 11 lá, aqui ainda funciona. Não sei muito bem como é que tá a situação jurídica da Latam, eu sei que tá funcionando, porque eu peguei um voo da Latam essa semana. Tá lá. Mas a Avianca agora foi comprada por um consórcio de Private Equity, tá voltando, mas você teve um período aí que você só tinha 2, né? Então, assim, não tem negócio ruim que resista a um monopólio.
Tu vai fazer ficar bom, né? Aí fica bom. Pois é. Aí realmente fica bom. Se só você oferece um bem desse, pô, fica bom demais. O cara que fez micro entende na hora. Essa aí é a faculdade ajudou. Nossa, Essa ajudou. esse aí ajudou mesmo. Com certeza. E o que mais? Acho que a Ares é o mesmo. Tem muita empresa que eu não investiria a preço nenhum, assim. Que eu acho que realmente tá arrumando pro buraco por causa de modelo de negócio. Alguma delas você Como quer... assim? Do business em si ou do produto? Do business. E de tudo, do produto. Alguma delas você quer mencionar? Assim, a gente tava falando de Cogna aqui, né? Cogna pra mim é um grande case short a qualquer preço, porque... O valor é bem caro de zero. O endividamento é gigante. Se olhar o ativo da empresa, não tem nada. Imóvel já vendeu tudo, já fez tudo seu leaseback. O modelo de negócio foi montado em cima de uma estrutura de financiamento que era praticamente de graça, né? Então, calote no FIES, agora teve o perdão, agora financiamento de até 90% de desconto. Você vê que os caras foram fazer agora... acabou o FIES, eles foram fazer... Acabou não, né? Mas reduziu drasticamente. Foram fazer o modelo de financiamento privado e não decolou, porque a inadimplência é completamente inaceitável. E quem precisa tomar endividamento é a renda mais baixa, e com menos recursos você não consegue colocar um produto que vale a pena, porque a pessoa vai fazer faculdade, ela tem que ganhar dinheiro depois, né, para pagar. Então, se o seu diploma não é valorizado, você não ganha dinheiro depois, então você não consegue pagar. E as pessoas estão descobrindo isso. Assim. Demora um pouquinho. Aquele matéria do Fantástico que a gente está acostumado a ver, né? O engenheiro que virou Uber. Sim. Então, é um modelo de negócio que está fadado a acabar. E você vê as empresas de educação, eu estou com compra em ânimo agora. É tudo premium. Especificamente medicina, né? Depois da AFIA a AFIA tá valendo hoje $1,5 bilhão. Tá surreal a precificação da AFIA. Eu não entendo até hoje como é que... Tá bem, medicina é legal, mas a gente tá hoje num momento que o que estava acontecendo no... Porque teve 3 coisas que aconteceram na educação, né? Você teve o FIES no ensino presencial, você teve a política de concessão de polo de EAD, porque o EAD, né? No governo que a gente teve, o governo anterior, das quais o Alfredo Maggi foi ministro do turismo, que é um fundador da Croton, que é Cogna. Coincidência. Do turismo? Ele era ministro do turismo. Por quê? O cara Porque entende de foi viagem. que ele negociou lá, ué. Sei lá, porque... Educação ia ficar feio. Ele sempre foi dono do Colégio Pitágoras lá, que foi o São Paulo, né? fundador... Não, Minas. Minas? E aí, o que aconteceu foi que além do FIES, você teve também a coisa do EAD, que é a limitação do polo. Então, você tem esse advento no Brasil, para você dar um curso de EAD, não basta você ter um site. Você precisa ter um lugar para a pessoa ir lá e tirar dúvida. E aí a quantidade de polos que você podia abrir era em função da quantidade de polos que você já tinha. Então, nenhum empresário podia ir lá e fazer 500 polos e abrir EAD em todo quanto é canto do país, porque o MEC não deixava. Então, você tinha uma reserva de mercado para esses caras. O que aconteceu no Temer, ele falou, libera. Aí foi a competição agressivíssima, faculdade por R$200 por mês. E quem cresceu muito nessa época foi a Estácio, cresceu muito em EAD. E EAD é um negócio que naquela época, na Croton, tinha margem operacional de 90%. Que mágico. Pois é um negócio que não é ruim não, assim. Aí, quer dizer... Como assim, cara? Margem operacional de 90%. Então a reserva de mercado dos caras no EAD acabou. A reserva de mercado deles não é reserva de mercado não, né? Um subsídio completamente despropositado. Acabou também no presencial, e agora a gente só tem reserva de mercado no curso de medicina, né? Que o Mais Médicos 2 foi isso. Você fala assim, o governo fez uma reserva de mercado, falou, ó, não vai ter nenhum outro curso de medicina. Se você quiser fazer uma faculdade de medicina, tem que ser uma dessa lista aqui. Aí botou lá, na cidade X, cidade Y, cidade Z, vai ter tanto de vaga e tal. E aí isso foi do governo Dilma, se não me engano. E tá rolando até hoje, né? Porque primeiro é longo o processo, né? Você chancela a faculdade, a instituição, para abrir o curso. Aí ela vai, abre a presença física,
como é que é o nome? Licencia para começar a captar aluno e até encher de aluno são 6 anos. Então você tem, para uma vaga, você tem 6 alunos, porque todo ano entra um aluno, né? Naquela vaga. Então a gente está rolando isso. Até hoje, ainda tem, assim, muita vaga do FIES para entrar, mas, assim, empresa do tipo a Cogna está tendo dificuldade para licenciar, porque a parte técnica não cumpre. É caro também. Então o que a gente tem hoje é uma AF que tem 5 mil alunos de graduação, né? Mais 20 mil de curso preparatório. Tem a Anima, que hoje ficou com 10 mil alunos depois da compra da Laureate. E é isso, esse é o pricing que eu fico impressionado. Como é que pode uma AF valer $1,5 bilhão com metade da quantidade de alunos só no curso de medicina, enquanto a Anima tá valendo o quê? 5 bi de real. Só no curso de medicina. E o resto da empresa é lucrativa também. Eu gosto muito da Anima. Eu acho que é uma empresa que... E aí a gestão, né, o Batistella faz um bom trabalho. Eu gosto da comunicação deles, assim, do que eu vejo da diretoria. A Estácio também é uma boa empresa, assim, eles, né, foram, depois do conflito ali que a gente teve, um grande divisor de águas no setor educacional, que foi a tentativa de compra da Estácio pela Cogna, que então Croton, que foi vetada. E aí cada uma teve que se virar nos 30 ali, né? A Croton acabou comprando a Somos, que era abrir educação, né? Somos, aí foi para ensino básico. E aí abriu capital lá fora, daqui a Vasta, abriu capital por um valor bem alto, valendo 2 bi de dólar. De dólar ou de real? Esqueci. Mas caiu bem rapidinho depois. E a Estácio foi comprada por Private Equity e eles fizeram um trabalho muito bom, né? Focando exatamente nas coisas corretas. Quer dizer, era o momento da abertura do polo de AD, então cresceu absurdamente, a competição foi na lua e tinha muito espaço para competição de preço, porque a margem era absurda, porque tinha reserva de mercado. O presencial, eles foram tentando enobrecer a marca e foram crescendo em medicina. Sim. Que é o carro-chefe. E hoje a Estácio, não lembro quantos alunos de medicina tem, mas é quase também, acho que uns 8 mil, um negócio desse. É muito bom. E aí tem que aproveitar logo, porque tem que fazer o IPO. Os caras da Anima e da Estácio tem que fazer o IPO logo, porque logo acaba a reserva de mercado do Mais Médicos. E aí abre o... Quanto tempo você acha que O demora? sindicato de medicina é muito forte, né? Então... Quanto tempo você acha que demora pra abrir mais Pô, médicos? não sei, tá na lei. Não sei te dizer, não. São ótimas condições, assim, pra... Eu queria ser esse fundo de private equity aí, pô. Que fez esse investimento na época na Estácio. Né? Mas mérito deles também, né? Né? Total, com certeza. Mérito deles que tiveram uma estratégia bem certinha. Nossa, ganharam o mercado de uma forma muito, muito agressiva em cima da Croton. Muito bem executado mesmo. Perfeito. Tem um bate-bola que a gente gosta sempre de fazer quando tá se aproximando do final das nossas conversas. Qual o melhor e o pior conselho que já te deram assim, sobre o mercado financeiro? A gente que tá na faculdade ouve várias coisas de várias pessoas diferentes. O que vem assim e te marca? Pode ser só um deles, se preferir. Olha, o melhor conselho... não sei se foi um conselho, assim, mas é uma realização, né? Quando você percebe a diferença de você negociar no mercado e você trabalhar no mercado. São duas coisas muito diferentes, assim. Então, você tem que pensar, você como funcionário de uma empresa do mercado financeiro, que antes de você trabalhar no mercado financeiro, você é funcionário de uma empresa. Então, você entendeu o que está acontecendo no seu business. Que é a discussão que a gente estava tendo mais cedo, sobre a análise. O cara é gestor, ele é assistente, ele está olhando o mercado o dia inteiro. Aquilo é o trabalho dele, da mesma forma que um médico, o trabalho dele é ser médico. Mas você vai desempenhar melhor numa organização por você gerenciar risco, tocar pessoas, você se comportar como um executivo, além de se comportar também como um profissional de uma prática, né? E a gente confunde isso, porque a gente está acostumado a olhar empresa, principalmente aviação, você está acostumado a olhar empresa. Você vai achando que você tem uma intimidade que você não tem. Então, quando você está no front, é muito interessante você entender como é que funciona a empresa inteira e entender que você
cresce conforme você se torna uma parte daquele negócio. Que é um negócio que parece que tem a ver, mas é um negócio separado do seu objeto. Você não está produzindo papel e celulose, não está produzindo aço. Você está vendendo homem-hora, você é um prestador de serviço. Milhões de pessoas falam muito. Né? Sim. E a gente tem uma outra pergunta que era um conselho para alguém que está entrando no mercado agora, na faculdade, olhando para isso, e acho que esse aí, com certeza, é um conselho essencial, né? Sim. Um conselho para quem tá entrando, para quem deseja entrar no mercado financeiro? Isso. É muito fácil, né? Entrar no mercado financeiro é muito fácil. Tem muita oportunidade. Ouviram, pessoal? É fácil. Se entrar como estagiário, tem muita oportunidade, tem muita vaga. Não vai ser a melhor do mundo, mas o importante é entrar. O meu conselho é entrar logo e trabalhar muito, assim. Entrar logo, tá? Então, não adiar essa decisão, porque, assim, novamente, né, dando um passo atrás. Você está trabalhando no mercado financeiro, você está trabalhando com uma empresa, você está trabalhando. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura do molequinho vender limonada na rua. Então, assim, muitas vezes a pessoa não sabe nem o que quer trabalhar. Eu tenho muito amigo, como a gente já falou, né, que tá com dificuldade de contratar porque as pessoas não têm cultura de trabalho. Não é uma questão do mercado financeiro, é uma questão de não ter pessoas que entendem o que é trabalhar. Então, entrar muito cedo é muito bom, para você entender o que é essa atividade chamada trabalho, antes de você entrar no mérito do mercado financeiro ou não. Para mim, essa é a mais importante. Assim. Então, você vai aprender muita coisa, né? No local, você vai aprender a maior parte do que você vai fazer, você vai aprender lá. Então, entrar e trabalhar muito, mas primordialmente entrar, né? E aí depois você vai se virar lá dentro, assim. Eu recomendo fortemente não adiar esse momento aí de entrar no mercado financeiro ou entrar em qualquer lugar que você queira trabalhar no mercado financeiro especificamente. Assim. Isso é uma questão que sempre vem pra gente na faculdade. Eu me dedico no começo e depois estiver no 6º período, sei lá pra frente eu decido isso. Pois é, e a gente tá aqui conversando, né, sobre isso. A gente acabou de conversar o quê? Quantos por cento do conteúdo da faculdade você usou no seu trabalho? Exatamente isso. Se você for, eu quero porque quero ser economista-chefe. Aí tudo bem, aí vale a pena. Aí vale Sim, muito. faz sentido. O problema é quando o cara pede CR8, CR9. Mas entra numa empresa ruim, depois o cara vai querer CR8, 9, mas se tiver 2 anos de experiência, ele vai ouvir você também. Com certeza. Sem dúvida. Não é? Entra em qualquer coisa, conseguiu, entra. Não, essa é a nossa estratégia. Mas você mencionou de várias pessoas aqui. Fala o que te inspira dentro ou o que te inspira fora do mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro, pra mim, é o axé, né? O axé... Passamos aqui, mencionamos o IB já 5 vezes na conversa. Lê um pouco sobre ele. Depois daquela carta ali, tem um monte de gente, né? Mas realmente a forma com que ele enfrentou aquilo ali foi sensacional. Eu acho fantástico, assim. Além do histórico, né? Do fundo, as decisões acertadas que ele toma, não tem nada que eu possa criticar, assim, dentro da carteira dele. Pra mim, um exemplo de profissional mesmo, sim. Aqui no Brasil, o mercado financeiro tem muito cara bom, né? Tem Dynamo, eu tô falando de ações especificamente, né? Que é o que eu olho mais cuidadosamente. Mas eu gosto muito do trabalho da esquadra e pra mim, um axé, né? Dentro do mercado financeiro, o Guilherme é axé. E fora temos profissionais assim. Pode ser alguém na vida mesmo, se você quiser. Tipo. Quem você, acha legal, se inspira de alguma forma. Eu sempre menciono mesmo o O'Leary, né? É um cara que eu menciono bastante, que é o CEO da Ryanair lá. Ele é muito bom. Ele tem Mas tem muita gente, assim. Tem muito executivo bom que eu acho que é admirável. Eu gosto muito de estudar sobre cara bom, assim. Mas o O'Leary, da forma com que ele tocava, né? Que agora... Que tem essa consideração, né? Que é uma coisa muito... Aliás, uma recomendação aqui é a série do Uber. Super Pumped, eu acho o nome. Que fica bem evidente que a empresa, quando ela está num nível, né, de maturidade, ela precisa de um executivo X. Sim. E depois ela precisa de um outro executivo X. E aí o O'Leary fala isso, né? Que tava numa época e fez... Mas ele é
operacionalmente ele é perfeito. É o cara que tem uma frase que eu gosto que é a minha empresa, a Ryanair não precisa de marketing, eu sou marketing. Aí ele vai fazer as campanhas, vai fazer campanha de voo pra Europa, aparecendo de toureiro no lugar, vai se vestir de celular, porque agora pode usar celular no voo. É impressionante. Ele é muito bom mesmo. Eu admiro bastante. Aqui no Brasil, a empresa mais bem tocada que eu conheço, assim, que vem na cabeça, é o grupo lá da família Simões. JSL, JSL, sim. Movida. Realmente eu nunca vi nada em termos de governança, assim, de competência, de estratégia de recrutamento. É muito, muito boa mesmo. Foi incrível. Queria te agradecer, Fio. Obrigado pelo convite. Você ter aceitado o convite. Obrigado pela conversa aqui com a gente. Foi um prazer, cara. Foi um prazer, cara.